José, quem diria que o jogador mais importante, talvez, da T1 nesses últimos anos, o maior prospecto, o maior, o cara que talvez tenha a chance aí de ser o maior da história, o único que talvez tenha a chance de bater de frente com o Faker, ia sair brigado, ia sair. Não, talvez não brigado, mas cheio de treta da T1. Se eu fosse fechamento com essas páginas de jornalismo de engajamento, acho que a gente podia fazer uma matéria com todos contra a Team One. É, Entenda o caso, exatamente. porque pô, o clubezinho que tá sofrendo esse ano, viu? Exatamente. A gente foi até obrigado a gravar um plantão do R-News, nosso primeiro plantão, para falar apenas sobre a treta que deu na saída dos Zeus da T1. Porque saíram várias informações ao longo dos dias, principalmente na quinta e nesta sexta-feira, dias 21, 22 de novembro, com várias versões dos fatos sobre a saída de Zeus da T1. O que acontece é que agentes, empresários do Zeus falam uma coisa, a galera da T1 fala outra, o Zeus parece que tá no fogo cruzado, e aí a gente vai trazer aqui o que temos de apurado até então. Então, fica aí com nós que vamos de plantão R News. Desde o início foi um pouco estranho o que aconteceu com o Zeus, né? Porque ninguém esperava, foi muito de surpresa pra todo mundo. Zeus, lembrando, ele tem 20 anos, ele tem dois campeonatos mundiais, sendo MVP da final de um deles, três finais de Worlds, né? E é o cara, provavelmente o cara mais valioso, assim, do mercado de LoL até mundial, pra falar a verdade. Porque a lane que mais tem crise no mundo, na Coreia, na China, é a top lane. Então é muito difícil arrumar bons top laners. E o Zeus, ele, né, com tudo que ele já demonstrou, é um cara valiosíssimo no mercado e tava na T1, que é o time mais valioso de LoL. Mas aí, acabou o contrato dele, a expectativa era que ele renovasse, até porque todo o time da T1 renovou, os quatro jogadores que fizeram a line histórica, né? No caso, o Oner, o Faker, o Gumayusi e o Keria. Faltava o Zeus e, de repente, no início dessa semana de 18 de novembro, a gente recebe a informação, a gente recebe a notícia de que Zeus está fora da T1 e Dora está contratado para o lugar dele. E, tipo, tudo muito rápido, tudo muito rápido. A sequência dos fatos que vieram ao público foi o seguinte: primeiro, Zeus fora da T1. Passou 10 minutos, 15 minutos, Dora na T1. E aí, no outro dia, isso foi na terça-feira, dia 23. Desculpa, terça-feira, dia 19. E no dia 20, na quarta-feira, Zeus na HLE. Pois bem, José, você ficou impactado e o que você achou quando a gente teve essas primeiras informações sobre os Zeus? É isso, Guilherme. Na nossa segunda edição, a gente trouxe o caso, e eu lembro que eu até cheguei a brincar com essa questão, falando que foi até um esquema de poaching da HLE, porque o Zeus tinha sido anunciado fora em 20 minutos, a T1 já tinha anunciado outro cara, então eu até falei que não era possível, mas conforme as informações foram aparecendo, a gente percebeu que foi bem possível, na verdade, essa É, situação, porque foram minutos que separaram os Zeus da HLE, mas a gente vai passar a timeline para vocês, só que tá com cheiro de mau caratismo, assim, já adiantando, que é, tá um bigode. Tá um dos maiores dos últimos anos. Se tratando de Team One, se tratando de maior line da história, se tratando de várias coisas. Essa história tá esquisita, tá engraçada, tá muitas é, coisas. tem alguém mentindo publicamente, como, né, como a apuração dos fatos aqui, como as declarações que o pessoal da T1, o pessoal dos Zeus deu.
alguém tá mentindo, alguém tá errado aí. Provavelmente isso aí deve terminar em tribunal, mas, José, vamos aos fatos. O que a gente tem até então, o que que foi divulgado, quais são os rumores. De início, começamos com uma reportagem do portal Ozen, da Coreia do Sul, portal sul-coreano, que ele mostrou os bastidores, mostrou alguns impasses que teve a gente do Zeus e pessoal da T1 e deu um pouco de detalhes. O que que acontecia? De início, a T1, ela sempre quis, né, manter os Zeus, e ela queria, de início, dar um contrato de 3 anos com possibilidade de renovar por mais um ano, que é um período até acima do que os outros jogadores que estão na T1 receberam nos novos contratos. Apesar disso, os agentes, né, a equipe dos Zeus, eles consideraram que o salário oferecido pela T1, e a gente não tem esses números, eles consideraram essa proposta salarial abaixo do que eles queriam, abaixo das expectativas. Que aí ocasionou várias negociações, vários lenga-lenga aí de conversa entre a gente, entre empresário da T1 e empresário dos Zeus. Quando abriu oficialmente o mercado de transferências, o Zeus ele passou, né, a receber outras propostas. Quando a janela abriu, se não me engano, nesse próprio dia, no dia 18 de novembro, na segunda-feira, dia 18. Então foi tudo bem rápido nessa semana mesmo. Esse episódio vai ao ar no sábado, dia 23, né? Então, na segunda, dia 18, abriu e começou a chegar propostas oficiais, mas né, provavelmente o agente dos Zeus já estava em contato ali, já estava sabendo mais ou menos. Não é como se as coisas funcionassem tão bonitinho assim, não. Mas enfim, o Zeus passou a ouvir outras propostas e começou a pressionar, né? Os agentes do Zeus começaram a pressionar a T1 para aumentar o salário, basicamente. A T1 fez outra proposta com maior salário, mas, de acordo com o site, teria diminuído o tempo de contrato para um ano, com possibilidade de extensão para mais um ano. Então, essa foi a troca. Menos tempo de contrato, mais salário maior. Então, esse foi um pouco o impasse, né? Provavelmente a galera dos Zeus queria tanto salário alto quanto o vínculo por muito tempo. E daí o negócio foi escalando. Então, aquele clima amistoso já foi sumindo, mas então o que que aconteceu? A gente falou isso por enquanto fatos do dia 18. No dia 19 ia ter uma reunião entre a Team One e o agente dos Zeus pela parte da manhã, só que o agente dos Zeus decidiu dar uma adiada. Aí ficou essa conversa meio atravessada e tudo mais. Tentaram primeiro uma negociação de forma remota. Os diretores da T1 chegaram a tentar visitas presenciais na agência do Zeus para poder ter essa conversa cara a cara. Só que acabou que a agência definiu que às 3 horas do dia 19 era o prazo máximo. E depois disso já não escutariam mais. Presta atenção às horas. As horas são bem importantes nesse caso. Pois é. 3 horas da tarde do dia 19 era para ter uma proposta para os Zeus. Caso contrário, ia estar no mercado, ia estar escutando. Eles até prorrogaram o prazo de 3 horas, só que, de acordo com a reportagem, 3h40 o Zeus aceitou a proposta da HLE. Então, 40 minutos de diferença, assim, o Zeus já estava assinado com outro time. E quando a T1 chegou no lugar, lá no local que ia ser a reunião, 4 horas da tarde, 20 minutos depois do Zeus aceitar, o contrato já estava assinado. Então, Não, você assim, é doido. foi questões de minutos. E no mesmo dia, a T1 já assinou com o Doran. Inclusive, fazendo uma aspas aqui, tem um texto do próprio Doran, porque o Doran também não estava esperando. O Doran, tipo, publicou recentemente falando que ele estava tranquilo assim na casa dele, ele deitou para dormir. Na hora que ele acordou, tava o agente dele falando que estava com a proposta imperdível para ele, que era jogar na T1. Então até o Doran se assustou com, a, com as coisas. Mas o caso é, relembrando,
tinha prazo até 3 horas, que foi estendido para 3h40, que foi estendido, na verdade, só que 3h40 o Zeus já aceitou a proposta da HLE, e quando os agentes, os diretores da Team One chegaram na reunião às 4, já não tinha mais Team One, já não tinha mais nada, era HLE e Zeus. Então fica esse clima esquisito, assim. A reunião devia estar um climaço quando É, os caras ficaram sabendo da patifaria. é loucura, porque a gente vai ver que tem lados dessa história, versões dessa história, né? O Joe Marsh, que é o CEO da T1, ele veio a público falar sobre o que aconteceu e demonizou muitos agentes, enquanto os agentes do Zeus vieram se defender. Mas uma coisa que o Joe Marsh falou, eu não vejo ele não deve ter mentido sobre isso, é que os agentes do Zeus, eles estavam, ao máximo, evitando ter uma reunião presencial, conversar presencialmente para acertar os termos. Eles falavam ou que não dava tempo em tal dia, ou que precisava ajeitar tal coisa e que queria fazer remoto. E aí ficou um desencontro danado. Ao ponto de que, sei lá, questão de 20, 30 minutos de desencontro, os agentes dos Zeus e os Zeus assinaram o contrato com outro time, com a HLE, enquanto que a T1 ficou de xereca lá. Então, tá uma bagunça. A gente vai falar um pouco mais sobre as versões de cada um e vai elucidar um pouco para vocês tirarem as próprias conclusões. E também tem um detalhe a mais, é que é o seguinte, a T1, ela até teve interesse em trazer o Kim, que estava jogando pela Gent durante esse ano, o tido assim como o segundo melhor top laner da LCK no momento, atrás dos Zeus, mas a proposta nem chegou no Kim. E de acordo ainda com agora rumores, né, o Kim e o Zeus, eles são de agências diferentes, mas no final é o mesmo grupo que controla as duas agências dos jogadores. E que esse grupo, fez tudo isso, fez essa salada inteira, esse entrave de propósito por via dos agentes, por via da própria agência, esse desvio, tudo para atrapalhar a negociação dos Zeus, simplesmente porque eles querem prejudicar a Team One. Então, eles não gostam da Team One e queriam dar uma desmantelada no time. E aí eu trago, porque esse ano foi o todos contra a Team One, se você parar para pensar. A Team One sofreu com diversos problemas de ataque de DDoS, sofre ainda, na verdade. O que é isso? Eles não conseguem jogar solo kill na Coreia, porque o Office deles sofre ataque de DDoS, que é um ataque virtual que faz com que os jogadores não consigam jogar, tipo, não conecta na partida, ou então o ping fica muito alto. E a T1 sofreu com isso o ano inteiro, então eles não treinam solo kill, e pelo menos não em contas públicas. E tiveram problemas, diversos problemas, e no final ainda ganharam o Mundial. Então, e mais isso agora, dessa organização contra a T1 tentando desmantelar o time. Então fica realmente essa impressão que na Coreia tá tudo contra a T1. Parece narrativa de filme, inclusive, essa parte. Ô José, você lembra do Peru DDoS? Que era um. Era um pro player lá de 2012 que os caras falaram que ele ficava fazendo DDoS na solo kill dos caras no challenge. Challenge não, né? No É jogo o, platina. o, o drop hack, o É, o Peru drop DDoS. hack no LoL. Quem tava no cenário competitivo brasileiro de League of Legends em 2012, 2013 vai lembrar do Peru. Mas isso aí, é coisa de louco. É difícil falar isso, porque a T1 é a organização mais hegemônica, maior, provavelmente com. Talvez não dinheiro bruto, mas com mais patrimônio, assim, né? Com mais história e tudo que isso representa dentro da Coreia. E ela sofre essa espécie de perseguição no próprio país. Por uma série de fatores. Essa questão do DOS é uma coisa que assolou até um ano inteiro. Já teve ameaça de fake tomar tiro, porque os fãs da Coreia, com a T1 especificamente, são doidão. Faker já foi ameaçado pelas capopeiras, quando ele conseguiu evitar o exército BTS, não. Deu uma confusão danada quando
Quando ele evitou o exército. Inclusive, rapidinho, fun fact, o Keria tá no exército agora. Ele vai tá fazendo um mesinho lá, por causa do que ele ganhou também os Jogos Asiáticos, né? Então ele tá fazendo um mês, deve sair tipo dia 15 de dezembro e ele raspou o cabelo. Então a gente vai ver muita piticagem aí com o Keria de Buzzcut aí quando ele voltar, mas enfim, seguindo na pauta, José, eu queria Sim. falar a versão do Joe Marsh, que é o CEO da T1. Ele balangou, já adiantando. É, ele falou um monte de coisa. Ele balangou legal. Ele veio meio boladão assim a público fazer esse AMA, Ah, né? rapidinho, Ask Me Guilherme. Anything. Sim, Antes de você entrar, é bom explicar, porque esse rumor que saiu não foi nada confirmado. Então, o pessoal não sabia o que estava acontecendo, mas foi cobrar. Foi cobrar a Team One, foi cobrar o pessoal. Aí o Joey March falou: não, galera, vou fazer o seguinte: meu anúncio oficial vai ser tal dia, tal hora, e vai ser em forma de Q&A. É o FAQ, né? O famoso FAQ. sim, Que sim. vocês vão fazer as perguntas e eu vou responder aqui, mas são perguntas prévias. Então, não, tipo, eu vou dar a minha versão, mas vai ser baseado em perguntas escolhidas. Aí foi mais ou menos isso que aconteceu. Exatamente. E aí, vamos para os principais pontos que ele falou pra caralho também, não vou ficar falando tudo aqui não. Vamos pros principais pontos, que é, por exemplo, uma pergunta que ele respondeu, que esse é até engraçado. Ele falou assim: você pode nos contar quantos Zeus vai ganhar mostrando com seus dedos? Tipo, a galera pedindo uma mensagem subliminar pra falar o salário dos Zeus. Ele não falou, mas ele respondeu o seguinte: pergunte isso para Zeus. Ou melhor, tente falar com a agente dele. Se você conseguir conversar cara a cara. Ou seja, ele está reforçando que os agentes dos Zeus evitaram fazer reuniões, evitaram dar o papo reto, né? Conversar no olho para resolver essa questão. Porque diz o John Marsh, né? A tese dele é de que o agente dos Zeus orquestrou essa saída por interesse próprio e para prejudicar a T1 também. E outra coisa que ele também falou, que é importante. Ele falou que o agente dos Zeus disse que havia um prazo dado pela Life, pela Galia, que é o time dos Zeus agora, para definir. Tipo assim, ó, o Sei e os Zeus, vocês têm aí até X dia para resolver esse problema aí. Se não resolver, eu não vou contratar ninguém não. E aí por isso que ele rushou, que ele correu atrás de resolver rápido, e até um argumento da galera dos Zeus é que até um tava demorando. Só que o John Marsh, diz ele entrou em contato com a Life e a Life falou que ela não deu esse prazo, que ela deu prazo nenhum. Ou seja, ou a gente dos Zeus ou a Life tá mentindo. Um dos dois, as duas pessoas que fizeram o negócio. Se essa versão do John Marsh for verdade, né? Pode ser que o John Marsh esteja mentindo também, mas eu duvido que ele ia falar mentira assim, a esmo assim, né? Então, pelo menos dessa forma, né? Porque ele acusou. Ele falou, ó, alguém tá sendo mal intencionado. Inclusive falou, eu confio na Life, porque já negociei com eles várias vezes e eles nunca foram de agir de má fé. Ou seja, dizendo que o agente dos Zeus mentiu e que eles agiram de má fé para tirar os Zeus da T1. Abrindo aspas para essa parte, o John Marsh disse o seguinte: o agente pôs uma data final falsa, dizendo ter sido dada pela HLE. No entanto, assim que Zeus decidiu sair, conversamos com a HLE, que confirmou nunca ter falado nada sobre data. Em minha percepção, alguém está mentindo. Conhecendo a How Life há anos, confio na palavra deles. É desanimador que esse tipo de tática tenha sido utilizada durante a negociação, já que acreditamos que Zeus precisa ficar a par e ter confiança em tomar decisões importantes na sua carreira. Pois é, assim, tá claro que alguém tá mentindo. A gente tem três agentes. A gente tem três peças nessa história, que são o time da Team One, o time da HLE e os agentes. Se eu, José Pedro, jornalista do Sports Repórter, fosse chutar o que aconteceu, eu falaria que foi o seguinte: o agente dos Zeus, malvadão, da empresa malvadona,
Tem lá os seus motivos de querer sacanear a T1, beleza. Só que o agente, ele recebe uma parte do dinheiro que o jogador vai receber quando ele fecha o contrato. Ou seja, deve ter chegado pro agente dos Zeus que se ele renovasse com a T1, o agente ia ganhar, sei lá, vou chutar valores, né? Não faço ideia. Mas, tipo, ia ganhar 3% do acordo. Mas, se ele fosse para a HLE, o agente conseguisse vender para a HLE, ia ganhar, vamos supor, 10% mais alguns bônus. Então, o que eu acho que aconteceu é que a proposta que o agente ia ganhar se o Zeus fosse para a HLE era muito mais vantajosa para o lado do agente do que a proposta da T1. Então ele começou a macunar isso tudo para no final ele sair É, ganhando. empresário de agente de esportistas, eles são assim mesmo. Eles são assim mesmo, os caras são ratão. E uma coisa que é muito importante dizer também, José, é que, de acordo com o John Marsh, a T1 estava disposta a cobrir qualquer proposta pelos Zeus, qualquer salário que eventualmente chegasse, alguém quisesse pagar, eles cobririam. E aí, eu vou aqui para as outras falas do John Marsh. Por exemplo, foi perguntado: é verdade que a T1 não conseguiu concordar com os termos de Zeus para atender às suas demandas de salário? Aí o John Marsh respondeu, abre aspas, isso não é verdade. Nunca recebemos uma contraproposta do agente de Zeus. Então nem tivemos chance de igualar a oferta da outra parte. E aí outra pergunta, quanto foi a oferta de Zeus pela T1? E aí ele responde, quando o agente visitou nosso escritório na sexta-feira, dia 15, não dia 22, dia 15, ele afirmou abertamente que não tinha nada a dizer, o que nos pareceu incomum para alguém cuja função é negociar contratos. Após contratar os três players, chegamos até a apresentar uma proposta adicional, apesar de sabermos que a regra número um das negociações é não ficar apresentando ofertas sem propostas. Apesar de sabermos que a regra número um das negociações é não ficar apresentando ofertas sem resposta. Mais uma vez, não houve contraproposta ou comunicação clara por parte do agente. No entanto, de acordo com o objetivo mencionado, estávamos dispostos a igualar qualquer oferta por Zeus. Se o agente tivesse comunicado os desejos específicos do seu cliente desde o início, esse processo poderia ter sido muito mais tranquilo. Ou seja, o Joe March, a T1, né, de acordo com o Joe March, estava disposta a pagar qualquer valor que cobrisse uma proposta externa pelos Zeus e apenas não teve comunicação, não teve conversa, não teve negociação com o agente dele, o que, né, é uma acusação de que o agente simplesmente queria que ele saísse da T1, não importa o que. Então, resumindo, o Joe Marsh veio a público porque ele estava bem chateado, já que a T1 foi feita de trouxa. Não É. sabe se foi pela HLE, não sabe se foi pela agência, mas a T1 foi feita de trouxa. Isso aqui já ficou escancarado para todo mundo. E uma coisa que eu acho já válido mencionar, José, é que dentro dessa confusão toda, dessa conversa toda, essa treta toda, a gente não sabe nada sobre os Zeus. A gente não sabe nada direito sobre qual que é a vontade dos Zeus, se ele é só o fantoche aí do agente que decide tudo por ele. A gente, sabe, simplesmente ele parece que ele não tem muita voz nessa negociação sobre o próprio destino. Parece que tudo é decidido pela gente, e é o dinheiro, e é a negociação. A gente não, o Zeus tá aí só como só pra jogar LOL, aparentemente. Tem esse ponto, Guilherme, bem lembrado, porque a gente está nessa fala de Joey March e tudo mais, mas e o Zeus? Porque o Zeus fez só um post de despedida no Instagram e pronto, ele não veio a público até agora para falar dessa situação. Pois é. Mas quem veio a público, Guilherme, depois dessa entrevista com o Joey March foi a agência do Zeus. Eles vieram um dia depois que saiu esse Q&A e eles deram a versão dele. Então, eles deram uma linha do tempo que eu vou passar para vocês já já, de como que se deu todo esse papo,
E eles mostraram a versão deles, né? Então, nas palavras do Joe March, ele cita que não conseguiu falar com eles cara a cara, prazos que não existiram, mudanças de postura repentina na janela e falta de respeito. Então, passando rapidinho como é que se deu pelos olhos da agência, foi o seguinte: todas as datas aqui se referem a novembro, para não ter que ficar repetindo. Então, no dia 12, a T1 ela fez a primeira proposta cara a cara na, na, na negociação. Então, uma reunião olho no olho, e chegou, o pessoal virou e falou assim: vou ver e te aviso. Então, beleza. No dia 15, a T1 fez a segunda negociação cara a cara, e de novo eles ganharam um vou ver e te aviso. No dia 16, um dia após, tem a primeira negociação online. A T1 ela faz uma outra proposta que é rejeitada pelos agentes e que os agentes falam que vão olhar o mercado, vão sentir a água, vão ver como é que está a situação. No dia 17, tem uma segunda negociação online e a agência mantém a postura de renovar com a T1 e continua nisso, de que quero ver proposta, porque eles não gostavam do modelo que a T1 estava apresentando de contrato para os Zeus. No dia 18, tem a terceira reunião online, a T1 apresenta outra proposta, e dessa vez o Zeus está na chamada junto da T1, só que nessa também é a mesma coisa. Os agentes não gostam da proposta que a T1 mostra e fala que vai olhar, continuar batendo nessa tecla, que eu quero ver o mercado, quero ver o mercado, quero ver o mercado. Até que, a partir de agora, tudo aconteceu no dia 19. 8h30 da manhã, o Zeus ele se encontra com os agentes para que às 10 horas eles começam a conversar sobre as propostas que estavam chegando. Porque, assim, eu imagino que o Zeus recebeu uma ou duas propostas, se bobear até mais, né Guilherme? Melhor jogador, um dos É, melhores top laners. talvez LPL, né? Talvez vir jogar no Fluxo, vir jogar na Fúria, Talvez, talvez. assim, assim, pô, nunca se sabe. Às vezes o Cavell fez o Pix para ele vir jogar T2, É uma nunca Leviatã, saberemos. né? Precisando de top É lane. possível, possível. Mas questão é que o Zeus sentou com os agentes dele para começar a conversar sobre as outras organizações interessadas. 11h40, a agência ela envia a primeira contraproposta para a T1. 1h10 da tarde, a T1 ela envia a proposta final. Tipo, ou vai ser isso aqui ou não vai ser. 1h50, os agentes recusam a oferta final em uma call que, de acordo com eles, o Zeus estava. 2h10, a T1 pede uma reunião com o Zeus para, né, cara a cara, porque até o momento essas decisões do dia tinham sido tomadas entre a T1 e a agência. Eu vou pedir perdão que eu estou falando só a agência, mas é porque a agência é nome coreano. Então, para eu não arranhar meu melhor coreano com vocês, eu estou falando só a agência, mas enfim. A T1, às 2h10, a T1 pede uma reunião presencial para olhar no olho dos Zeus, falar assim, cara, é isso mesmo. E, e no final, a agência pede uma oferta final. Tipo, é isso, ponto, não é isso, tchau. Esse mesmo pedido da agência, ele foi repetido 2h50 da tarde. 2h53, os caras têm cronometrado. Tinha um Não, cara lá que estava lá só. isso foi um PDFzão, um documentão com um Excel mostrando esses horários que os agentes aí do Zeus divulgaram. Tinha um mano nessa reunião aí que ele ficava só com o relógio anotando o tempo. É. Mas enfim. Então, 2h50 bate o martelo, que quer essa oferta final. 2h53 tem uma call que foi pedida pela T1, que tinha os agentes, os Zeus e a T1. E 3h10, a T1 ela envia a sua final, pau de todas. 10 minutos depois, às 3h20, a agência ela envia uma contraproposta dessa oferta. E às 3h30, de acordo com a agência, eles falam que não, porque
o que a T1 tinha apresentado não era satisfeito para eles e por isso eles iam seguir com outras equipes, no caso, a HLE. É, isso aí é doideira. Os cara publicaram uma planilha com um monte de data. E aí, imagina esse dia, aquele dia louco. Foi dia 19, né? Às 2h50, o agente dos Zeus pede uma contra-oferta. 2h53, a T1 pede uma call pra falar dessa oferta. Aí, 3h10, a T1 manda uma contra-oferta. Ou seja, tipo, deu. Isso é uma negociação assim, foi 15 minutos para T1 tentar adequar as exigências ditas pelo agente, né? Segundo o agente. Lembrando que essa é a versão da agência. Segundo o John Marsh, teve negociação, foi porra nenhuma, porque eles cobririam qualquer proposta e os agentes do Zeus estavam dispostos nem a conversar com eles direito, diz o John Marsh. Mas na versão da agência foi umas 15 negociações diferentes aí, né? Então, ver, esse negócio vai pro tribunal com certeza. Com certeza, Vai. porque são duas versões muito conflitantes. Mas enfim, eu vou falar aqui rapidamente o que a agência falou. Ela disse o seguinte: ela começou falando que a T1 ela também chegou a propor termos contratuais, nas palavras deles, inaceitáveis na renovação de 2023. E que o Zeus só ficou porque ele quis, porque ele gosta muito da T1 e tudo mais, mas já estava abaixo do que eles desejavam. Inaceitável, nas palavras da agência. E aí abre aspas. No mercado de transferências de 2024, Zeus iniciou negociações com a intenção de renovar seu contrato com a T1, mesmo que as condições oferecidas fossem inferiores às oferecidas por outras equipes. Porém, a T1 fez uma oferta inaceitável a Zeus. E aí, o cara que conquistou o Campeonato Mundial, não, não. A T1 afirmou que a oferta refletiu a posição do jogador de querer um contrato de longo prazo. Mas olhando para as condições oferecidas, é difícil concordar sobre como este contrato seria benéfico para o jogador. Ou seja, deu muitos anos, mas, de acordo com a agência aí, ofereceu um salário baixo, apesar do contrato longo. Os termos finais que propusemos para a T1, pouco antes das negociações terminarem, ficaram aquém dos termos propostos pela Hanwha Life Sports, em termos de dinheiro, opções, durações e todos os outros aspectos. Assim, Zeus priorizou a renovação de contrato com a T1 do início ao fim. O equívoco das redes sociais de que Zeus decidiu ir para a Galie apenas em busca de melhores condições contratuais é completamente falso. O que, sei lá, né? Eles falam que a HLE ofereceu tudo que é melhor. Dinheiro, opções, duração, ofereceu tudo melhor que a T1. Mas no final eles chegam e falam que que o que está sendo dito nas redes sociais de que o Zeus decidiu ir para a Hololive apenas em busca de melhores condições contratuais é falso. Foi por quê então? Se vocês estão falando que tudo foi melhor na HLE. Enfim, assim, é em briga de empresário, né? Então é briga de quem é mais. É briga de quem é mais rato. Nesse caso, falando de percepção, o Joe Marsh, ele falou com todas as palavras, né? Falou tipo assim, eu cobriria qualquer proposta. Não foi meias palavras, foi com todas as palavras. Eu cobriria qualquer proposta e os caras que não conversaram comigo. Os caras que nem quiseram negociar, porque se tivesse negociação, eu não deixaria o Zeus sair da T1. Esse foi o papo do Joe Marsh retão. Os agentes de Zeus mandou. Nas 11h40 a gente teve uma proposta, aí 1h50 a agência. Entendeu? Aí 2h53 a gente entrou numa call. É um papo meio torto. O que acho que corrobora um pouco sua tese, que eu também acredito, se eu for, né? Se eu
a gente só vai descobrir, só né, ter certeza quando, né, estiver no tribunal e sair exatamente o que rolou. Mas tem muita cara de proposta vantajosa para o empresário, né, para o agente, que ele teria algum benefício nessa negociação. Assim, eu não. A gente pode até confirmar agora quando que o contrato dos Zeus vencia, porque pode ter agido de má fé, mas se os Zeus não tivesse contrato, eu não sei o quanto eles conseguem ganhar isso no tribunal, né? Porque se o Zeus ainda tivesse sob o contrato da T1 é uma história, mas se ele tivesse, entre aspas, free agent, teoricamente a má-fé dos agentes dos Zeus não é um crime, é só pilantragem, sabe? É, tem razão, pra falar a verdade, né. Eu acho que talvez pega um pouco como essa história veio a público, né. Ficou um pouco a sensação de que a T1 não fez muito pelos Zeus e a fanbase da T1, a gente talvez esteja em outra realidade aqui no Brasil, mas ela é muito fervorosa, ela é muito cabulosa, então pegou meio mal pra T1 essa negociação toda. Mas assim, foi uma certa pilantragem, porque mentiram, né, pra T1 se a T1 tá falando a verdade, foi, mas também nada que seja crime a princípio, eu diria, né. Pois é, eu achei aqui uma informação que diz que o contrato dos Zeus expirou no dia 18 de novembro. Então, no dia 19, ele era um free agent. Exato. O que pode ter acontecido, já que agora eu sei disso, é que talvez os caras da HLE postergaram para depois do dia 18, justamente por essa questão, sabe? Só que agora eu tô, conforme eu disse, eu sou conspiratório, mas faz todo sentido você parar para pensar nisso. Tipo assim, eles sabiam que o Zeus ia ficar free agent a partir do dia 18, então deram um chá de sumiço nos caras da Team One. O Zeus ficou free agent, eles pilantraram para cima da Team One e assinaram para a HLE para pegar um bônus de contratação melhor. É, e de novo, o que mais pega, que a gente tem muito interesse em saber, é qual que é a posição do Zeus sobre isso, né. Ele foi só um bot, deixando o agente resolver tudo? Será que em nenhum momento ele bateu o pé no né, bateu o pé no chão e falou: "Não, eu quero negociar com a T1, meu interesse é ficar"? Ou será que ele tá pouco se fudendo e só quer jogar em qualquer time que colocarem ele? E será que ele Então estava nessas reuniões, igual os agentes falaram? pois é, será que ele tava? Porque o Joe Martin não cita O, isso, é, né. o Joe Martin não falou que ele tava. Falou que, tipo, nem teve reunião para comer de conversa. Exatamente. Tá Então muito história contraditória de um contra o outro. Mas, no fim, o que a gente sabe é que o Zeus já tá na HLE, o Doran tá na Team One, e é isso aí, tá ligado? O resto, nós se vê pela vida. exatamente. Eu acho que ainda vai dar um pouco de pano pra manga essa conversa. Eu acho que em algum momento o Zeus vai se pronunciar, vai falar sobre, né, o que ele sentiu dessa negociação toda, porque teve um momento na live do John Master que até perguntaram, mas e como é que a galera ficou com essa situação, né? Como é que foi a reação interna dos jogadores? Ele falou, em respeito a eles, eu não vou falar sobre esse assunto não, porque deu a entender que foi um pouco triste, um pouco pesado essa saída, né? Enfim, vamos ver como que vai se desenrolar, se o pessoal da T1 vai falar mais alguma coisa, se a Zeus vai falar mais alguma coisa. Acho que ainda vai dar um pouco de pano pra manga esse assunto. E só para terminar, que pelo menos o Dora não chegou deslocado na Team One. Quem tem a oportunidade de ver as streams, porque o pessoal lá da Team One streama muito, tá vendo que ele já tá tipo, super conectado com a equipe. Então, meio que ele tenha caído de paraquedas, e meio que também o pessoal não tá destratando dele. Ele tá já ganhando entrosamento, o que é bem importante pro time, para já começar ano que vem legal. Então, pelo menos nesse sentido, tipo, o Dora não vai sofrer pela cagada dos outros caras, sabe? Porque podia rolar disso, dos caras, do pessoal da T1 ficando, ó, você tá aqui porque, não porque a gente queria ser, sabe? Coisas nesse sentido. É, Mas não. pelo menos ele tá bem entrosado, assim, já tá, o pessoal já tá bem amiguinho.
Inclusive o Dora, ele é um streamer famoso, streamer grande na LCK. Ele é um cara muito popular no geral, pelo carisma, né, dele mesmo. Então, Sim. acho que ele vai ser bem aceito, mas vai precisar desempenhar também. Então, veremos como que o Dora vai se encaixar nessa T1. Mas, José, finalizando aqui, esse foi nosso primeiro plantão do R News, falando de um assunto específico. A gente preferiu fazer esse plantão primeiro para esperar ter um bom montoado de informações sobre essa questão dos Zeus, né? Porque tinha muita coisa para falar, muita coisa saindo, ter uma apuração melhor e fazer um episódio especial, porque se colocasse no meio de um R News ia ficar muito grande, e aí a gente não quer que fique grande, não. A gente quer 30, 40 minutos no máximo. Isso. Nosso compromisso é com o formato e o engajamento e pessoas assistindo e dinheiro no bolso. Então, por isso a gente preferiu fazer isso aqui, mas não ficou de fora. Acho que deu para comentar legal. E se voltarmos a ter informações sobre isso, a gente volta aí num R News ou talvez em outro especial. Vamos ver. Mas a gente agradece muito todo mundo que chegou aqui até o final. Fique de olho aí no R News, fique de olho no Sports Repórter, apoie orelo.cc/Sports Repórter, cheio de coisa legal, vai ter episódios extras de assuntos diversos, quadros diversos, e as newsletters, e o grupo do WhatsApp, que é o melhor benefício. A galera que já tá lá, a gente tá zoando muito, então vem com a gente aí, considere apoiar ou divulgue para um amigo que gosta, já vai estar ajudando bastante. Muito obrigado por ter vindo até o final. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Até uma próxima e tchau, tchau. Valeu, valeu!